prosseguimento à nossa programação, para que vocês conheçam mais a fundo a história dessa equipe e deste portal, hoje tão importante para a produção agropecuária brasileira, o Alexander Horta e o Lucas Santos prepararam um documentário emocionante para vocês assistirem agora. De olho no telão. Daqui é a estrada do Mato Dentro, porque ela certamente está amassada pelos meus pés ali, porque eu ia de para cima e para baixo, pensando no que fazer, porque eu tinha saído da Globo, né? E eu querendo criar alguma coisa dentro daquilo que a gente sabia, né? E aí, amassando essa estrada aí com os pés, né, andando para cima e para baixo, estava bolando criar um veículo que desse um prolongamento, fosse um prolongamento daquilo que eu fiz lá na Globo, no Fantástico e tal. Eu vi o Brasil, preciso trazer isso para nós, né? A ideia inicial era mercado diário, mas aí teve uma conversa e aí parece que foi a tia Isabel que ajudou. Eu me lembro que a gente estava fazendo o contorno do trevo, e que aí a minha irmã, a gente falava tal coisa, junta daqui, junta dali, até que ela colocou o nome, né? Notícias agrícolas, ó, simples assim, né? Está no ar o Jornal de Negócios do Produtor Rural. E lá se vão 25 anos desde a edição número 1 do Notícias Agrícolas. Um programa de televisão de 30 minutos, veiculado apenas na região de Campinas por uma afiliada da extinta TV Manchete. E que, logo no início, chamou a atenção de agricultores a ponto de alterar relações comerciais de décadas. Uma das minhas loucuras foi pegar uma repórter, que hoje é uma pessoa muito afamada, uma profissional gabaritada, que é a Áurea Regina, de Sá. Eu mandei a Áurea, nós, né, Alex? Você botou a Áurea para fazer ao vivo, né, fazer gravações lá na CEAGESP. Então, no primeiro dia, todo mundo achou bacana, na Ceasa Campinas. Todo mundo achou bacana a Áurea falar do preço do tomate, do limão, da laranja, da cebola. Ó, que legal! O pessoal que faz hortifrutis, né, sofria muito por causa do atravessador. Então, o preço era 1 centavo na roça e R$20 lá no Ceasa. A Áurea, ela é muito boa para fazer stand-up. Então, ela fazia mais de 1 minuto sem perder a memória e falar várias cotações. Então, ela decorava várias cotações do dia e falava lá ao vivo lá do Ceasa. Aí eles começaram a não gostar muito da gente, não. Aí eles tacaram uma machixe na cabeça da Áurea e a Áurea começou a chorar lá dentro do Ceasa, coitado. E imediatamente após as reportagens da Áurea, os ao vivos da Áurea lá na Ceasa, a gente colocou os preços em ordem, começou a ter o boletim da Ceasa, que foi um grande feito para nós. A gente começou com laranja, hortifruti, esse mercado, né, cana. Hoje em dia o que mais se fala é soja, milho, né, algodão e tal. Mas naquela época a gente ajudou muito os pequenos agricultores a saber o valor do produto dele. Porque aí depois, junto aos preços da Ceasa, chegaram os preços da CEAGESP, os preços do mercado lá mercado da Bolsa de Cereais ali de São Paulo e a cereja do bolo, quando meu pai conseguiu um acesso à BMF. Chegando lá, a gente percebeu que realmente nós estávamos, né, no mesmo nível de qualquer outra empresa de comunicação que tivesse essa intenção de levar informação para os agricultores. Agora que a ensiladeira passou, que a gente consegue ver bem a vantagem que traz esse tratamento. Com linguagem acessível e focada no dia a dia do agro, as edições diárias do Notícias Agrícolas eram pensadas para ser mais do que apenas um programa de TV. Naquela época, nossas principais fontes eram os institutos de pesquisa daqui da região. O Instituto Agronômico, a Exalc, a Unicamp, instituições respeitáveis, mas com aquela linguagem de pesquisador, a linguagem da ciência. E a nossa preocupação era traduzir
traduzir todos esses termos, argumentos técnicos para o público em geral, para tornar algo mais palatável, né? E eu acho que a gente obteve êxito, sem dúvida, né? Prova disso é a longevidade do Notícias Agrícolas, 25 anos aí, não é para qualquer um. Quando eu cheguei no Notícias Agrícolas, eu tinha o histórico do jornalismo urbano. Eu trabalhei na afiliada da Globo lá no sul de Minas e eu cheguei em Campinas. Nesse encontro com o João Batista, a gente se acertou, mas eu não conseguia me enquadrar, naquele primeiro momento, ao estilo de produção do jornalismo do agro. E o João Batista foi fundamental nesse meu processo de entendimento do que era notícia para o produtor rural. Porque uma coisa é você fazer a notícia para o público urbano, outra coisa é você entender o que o produtor rural precisa. E daí foi numa reportagem lá no sul de Minas sobre café descascado que eu pude virar a minha chavinha, que eu pude entender como é que é essa comunicação com o agronegócio. E quando eu cheguei no Notícias Agrícolas, o João vibrou com esse meu entendimento. Então, a partir daí, eu acho que eu entendi a importância da comunicação do agro e a forma diferenciada de se fazer essa comunicação. Essa comunicação direta com o produtor fez a total diferença, né? Hoje o agro é tech, hoje o agro é pop, mas há 25 anos atrás ninguém falava em agronegócio. Eram pouquíssimos veículos aí que se dedicavam a ter uma linguagem direta com o produtor rural. O programa Notícias Agrícolas foi de Campinas para as principais regiões produtoras do Brasil, através de parcerias com 32 afiliadas do SBT e, posteriormente, para todo o país, com sinal transmitido pelo Canal do Boi. Ganhou relevância nacional. Alô, amigos produtores rurais, alô, amigos do Canal do Boi do Agrocanal, muito bom dia. Praticamente 10 horas, estamos vendo pelo relógio, o grande relógio eletrônico do pregão da BMF, fazendo a contagem regressiva para a abertura de mais um dia de negócios aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A BMF, a antiga Bolsa Brasileira de Futuros, Mercadorias e Futuros, BMF, me chamou para fazer uma reportagem no Brasil, para mostrar os descaminhos do ouro. Aí eu fiz uma sequência de reportagens onde que o ouro vazava. Na verdade, o grande país produtor de ouro na América Latina é o Uruguai, né? Era o Uruguai e não tinha 1 miligrama de ouro produzido no seu território. Era todo o ouro brasileiro que passava lá pelo Uruguai, ali, enfim, era o famoso descaminho do ouro. E foi na BMF que eu descobri um negócio chamado mercado de futuros. Só que ninguém desenvolvia esse mercado porque não era do interesse de quem está comprando. Porque o comprador vai entregar esse ouro para o vendido, né? Dane-se o vendido, né? E eu não me conformava com isso, achando que esse dinheiro tinha que ficar na sociedade. E quando o produtor perde, quem perde é o Brasil, a sociedade. Eu perco, você perde. Aí nós começamos uma batalha para que as pessoas aprendessem isso. Inicialmente, o site Notícias Agrícolas foi criado para dar continuidade às informações divulgadas pelo programa de televisão. E o mais importante, dar suporte às estratégias de comercialização do produtor rural. As cotações apuradas diariamente pela equipe do NA estão até hoje entre os conteúdos mais acessados do site. No começo do ano 2000, a internet dá início a uma verdadeira revolução na comunicação. O propósito inicial do site continua sendo até hoje, que é trazer as informações que explicam a formação do preço do seu produto. Esse é o foco principal do Notícias Agrícolas, que passa por meteorologia, política, mercado, todas as informações que expliquem o porquê que o preço dele está subindo ou está caindo. Hoje, por exemplo, se você olhar no site, as cotações estão caindo e a explicação dessa cotação está aqui em cima. Então, hoje o produtor rural entende que ele pode chegar no Notícias Agrícolas, com uma passada rápida de olho no site, na home do site, ele consegue entender o porquê que o mercado está variando e porquê que os preços estão mudando. Além de uma nova forma para a divulgação das informações, a internet se apresenta também como uma promissora fonte de relacionamento com o público e funciona como um acelerador para o fim do Notícias Agrícolas na TV. O site Notícias Agrícolas ganha ferramentas novas de interatividade e se torna pioneiro nas transmissões online.
é o milagre da irmã Dorothy. A irmã Dorothy era uma missionária da Igreja Batista do Texas que veio defender a floresta amazônica, tal, com todas as suas idiosincrasias, mas enfim, com a força dela, ela começou a movimentar e aí nós vimos que houve uma reação. E aí ela foi assassinada. Aí foi marcado o julgamento do assassinato dos assassinos da irmã Dorothy lá no Pará, em Marabá. E aí a Igreja Batista aqui do Texas, a qual pertencia a irmã Dorothy, desconfiou que o julgamento não teria uma lisura necessária. Aí eles decidiram vir acompanhar o julgamento. E aí eles decidiram também transmitir o julgamento ao vivo, direto da floresta, direto da Amazônia, de Marabá, para o público texano, como uma forma de pressão, vamos combinar, né? 2 norte-americanos do FBI que vieram para o Brasil para torturar psicologicamente os acusados. Houve ou não houve essa promessa de R$50 mil para matar a Dorothy? Isso posto, os caras foram condenados, etc. Eles resolveram voltar e aí eles perceberam que eles tinham muito equipamento, que era mais barato deixar o equipamento no Brasil do que levar de volta para o Texas. Aí eles tinham um apoio de um adepto da Igreja Batista aqui do Brasil, do Vale do Paraíba, tal. Essa pessoa, um amigo meu, que foi dar esse apoio, ficou com esse equipamento. E essa pessoa, esse meu amigo, percebendo que a gente queria fazer entrevistas, estávamos iniciando Notícias Agrícolas, me ligou um dia perguntando se eu queria fazer ao vivo. Falei, claro, é o que eu mais quero, mas eu não tenho essa capacidade. Falei, pois então agora passa a ter. E aí eu passei a fazer a primeira transmissão ao vivo do Notícias Agrícolas, que eu considero, Alex, como um milagre da irmã Dorothy. E de volta com a nossa programação aqui pelo site Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Rita, vamos começar pelas informações do relatório mensal de oferta e demanda do USDA. Temos Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas para contar um pouquinho como é que está esse mercado. A gente começou a fazer isso lá para 2005, 2006 e o YouTube foi aparecer em 2010. Então, antes mesmo do próprio YouTube, nós tínhamos um streaming, nós tínhamos TV on demand. É isso aí. Que era inclusive um avanço, que era você romper essa máxima da comunicação, que a comunicação ela nunca estava disponível para o usuário no tempo do usuário. O usuário que tinha que se adaptar para o tempo da informação. Então, para ele se informar, ele tinha o jornal impresso com informações do dia anterior ou o jornal naquele horário específico. O Notícias Agrícolas veio para quebrar romper essa máxima e começou a ter as informações em tempo real disponível para o produtor rural, para o mercado. Então a gente tinha as cotações em tempo real disponível para que o produtor rural pudesse acessar no momento que ele precisasse daquelas informações. A gente passou a ser o primeiro site no Brasil a fazer essa transmissão ao vivo de entrevistas com produtores, com analistas, coisa que nem a Rede Globo fazia na época. Mas não que ela não pudesse, é que ela não queria mesmo abrir esse flanco, né? E a gente nos transformamos no primeiro site on demand, fazendo entrevistas ao vivo pelo satélite. A confirmação de que o site era uma ferramenta de interação e integração com o campo aconteceu com o Grito do Ipiranga. Movimento iniciado em Ipiranga do Norte, em Mato Grosso, em 2006, e que logo ganhou a adesão de produtores rurais do Brasil inteiro. O movimento estará reivindicando a aplicação correta da política de preços mínimos. A luta na época era contra a baixa cotação da soja, altos preços dos insumos, bem como a precária logística do Estado. E o site Notícias Agrícolas se transformou no porta-voz dos produtores. E em dado momento houve um excesso de produção e os preços caíram a coisas irrisórias, eles estavam quebrando. O pessoal indo à falência, teve suicídios, né? Me falaram, me informaram, eu, sabendo que eu estava com equipamento ao vivo, era um sábado, entrei no ar, chamei o Alex, chamei o Daniel e fomos ao vivo, entrevistando os líderes do movimento. Aí eles chegaram em Lucas, chegaram em Sorriso, botaram fogo numa colheitadeira, paralisaram a estrada
para que todos soubessem da insatisfação e da necessidade dos produtores. Foi um grito de desespero que ficou conhecido como o Grito de Ipiranga, que o Notícias Agrícolas transmitiu ao vivo. O João Batista foi um herói conosco naquela oportunidade. A Notícias Agrícolas foi um canal que nos deu sustentabilidade, que nos deu condições de chegar aonde nós não tínhamos força para chegar. Porque a Notícias Agrícolas foi muito importante naquela época. Eu até quando eu percebi, estava no ar, comentando sem um pedido nosso, voluntariamente, espontaneamente, por um bem-estar social. Portanto, nós ficamos orgulhosos e satisfeitos, porque a adesão não foi só do produtor. Nós não pedimos para liquidar nossas contas, pedimos condições para nós fazer isso com inteligência e sabedoria. Com a estrutura de entrevistas ao vivo, comunicação direta com o produtor, análises diárias de mercado e o acompanhamento dos preços das principais commodities do agronegócio, o site Notícias Agrícolas passou a ser o canal de comunicação direta com os produtores rurais. E durante os primeiros 25 anos, Notícias Agrícolas funcionou nessa casa aqui, uma casa com muita história, construída pelo João Batista para abrigar a família dele, mas que aos poucos foi sendo dominada aí pelo Notícias Agrícolas. A gente tem muita gratidão por tudo que aconteceu nesses 25 anos de história e principalmente por essa casa ter abrigado a gente. Parte de baixo ali tinha um estúdio, quer dizer, naquela época nem tinha uma redação, né? Era tudo improvisado, eu gravava ali era feito tudo ali naquele espaço. Aí depois tem a entrada da casa, tem a sala e um cômodo que já foi, quando foi construída a casa, era para ser o escritório. Aí com o tempo foi subindo, né? Aí tinha onde era a copa, virou redação. A sala de TV também virou redação. Então essa casa tem uma história muito importante no Notícias Agrícolas, é a casa que meu pai construiu no início da década de 90, e aqui que ele reuniu toda essa história. Você mesmo, né, Alex? Você faz parte dessa bonita história, porque você viveu aqui também conosco. Então, exatamente aqui nesse estúdio, nesse local aqui, eu me lembro muito bem de nós nos reunidos aqui e planejando o futuro da comunicação do agronegócio brasileiro. Sempre ao lado do produtor. E em coberturas de eventos importantes para o agro, o Notícias Agrícolas vem crescendo em audiência e relevância para o setor. A gente tem acompanhado aqui a mobilização dos caminhoneiros pelo Brasil afora, mas a gente tem percebido também que os municípios, a população de uma forma geral, começa a participar também dessa mobilização. Atualmente, são cerca de 10 milhões de usuários que geram 46 milhões de acessos e mais de 100 milhões de page views por ano. Nas redes sociais, alcançamos mensalmente mais de 5 milhões de pessoas. Foi pensando no futuro que o Notícias Agrícolas veio para esse novo local, para a gente poder ter um espaço que desse a melhor capacidade para os nossos colaboradores e para as pessoas que fazem o Notícias Agrícolas. A mudança da casa para o escritório veio muito ao encontro dessa marca dos 25 anos. Os 25 anos e a mudança da casa para o escritório mostra a capacidade e a visão de futuro que o Notícias Agrícolas tem hoje. O importante da nossa essência é entender a comunicação necessária para ser passada, sem criar barreiras. Romper as barreiras para levar a comunicação para o agronegócio, para o produtor rural. Nossa essência sempre foi essa. Não há limites na comunicação, não há limites de tecnologia que nos impeçam de levar a melhor comunicação para o produtor rural e para o agronegócio. Nossos próximos desafios vão além da cobertura diária do agro através do site. As mídias sociais do Notícias Agrícolas passaram a ser uma importante ferramenta de interação com novos públicos, ajudando a ampliar comunicação entre o campo e a cidade. Segunda-feira, com muitas divulgações na agenda do agronegócio e do mercado financeiro. Ao comemorar 25 anos, o site Notícias Agrícolas olha com gratidão para o passado e se depara com um futuro ainda mais desafiador. E é por isso
que eu conto com vocês nessa nova empreitada, tá bom? Juntos somos mais fortes. É isso aí. A equipe do Notícias Agrícolas sempre teve, desde o início, grandes profissionais participando. Mas, em especial, a gente precisa agradecer, eu preciso agradecer a essa equipe atual do Notícias Agrícolas. É uma equipe engajada, é uma equipe profissional, é uma equipe preocupada, que veste a camisa do Notícias Agrícolas, e é com essa equipe que a gente está fazendo aí 25 anos de Notícias Agrícolas, uma equipe que está muito conectada com essa necessidade de fazer uma comunicação diferenciada para o agronegócio. Então a gente fica feliz porque, por iniciativa do meu pai, a gente pôde desenvolver um projeto que é belíssimo, que vai ficar marcado para a história da comunicação do Brasil e do mundo, que no Brasil tinha um grupo de pessoas no interior de São Paulo que criou um projeto que tem mais de 2 décadas de duração, que não é feito por uma grande emissora, não é feito por um grupo de grande comunicação, é feito por pessoas que tiveram vontade, né, e foram persistentes. Venho pensando muito nesse momento dos 25 anos do Notícias Agrícolas, o que significa tudo isso, quantas coisas a gente já passou. Eu me lembro meu filho novo lá em casa, eu tendo que ir para a faculdade, tendo que sustentar a família, e eu tendo que ir correndo fechar o programa para entregar a fita lá para a TV, para colocar no ar esse programa que era o futuro da nossa família, o futuro do nosso futuro, o futuro do Brasil. Até aquele momento eu não tinha muita noção do que a gente estava fazendo, o que nós estávamos criando, porque precisava sustentar minha família, sustentar meu filho, recém-nascido ali. A gente fica imaginando qual é, e agora chegar até hoje aqui, pensar em todas as dificuldades que nós passamos e o que nós estamos vivendo hoje aqui. É uma conquista muito bonita, é um momento muito forte. Pensar nessa força e reconhecer essa força me dá tranquilidade para saber que os próximos 25 anos vão ser muito melhores. Nesse instante passa pela minha cabeça vamos lá. Não, todos que me ajudaram. Nossa, eu não vou citar nem o nome. É muita gente. É um filme. Quero agradecer muito, né? Porque a gente não está parando, né? Então, é um agradecimento circunstancial só pela homenagem dos 25 anos. Quero agradecer a todos que me apoiaram. A legião de amigos que a gente tem. Não vou nominar ninguém. Só vou dizer assim, para que todos vocês acreditem cada vez mais no Brasil. Eu adoro o meu país, eu adoro e fico muito feliz de ter escolhido essa profissão, esse lado da profissão, que é o lado do agricultor brasileiro. A gente começou na necessidade de defender os produtores. Hoje estou ciente disso, que os produtores hoje, em retribuição, defendem o meu Brasil. Obrigado, hein? E vamos em frente.